Queridos compañeros, aquí nuevamente con ustedes. Anteriormente hemos tenido unas entrevistas en la cual hemos entrevistado a 3 líderes importantes de los partidos políticos brasileños. En esta oportunidad tengo el honor de presentarle al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Minas Gerais, de la Orden de Abogados, el señor William dos Santos, el cual nos va a ampliar el tema muy importante que es importante a nivel mundial sobre los derechos humanos. Con ustedes el señor William dos Santos. ¿Puede presentarse? Primeiro, explíquenos qué es la Ordem de Abogados de Minas Gerais. Isso, na verdade é uma seção da Ordem dos Advogados que tem todos os estados da federação. Minas Gerais é um dos 26 estados da federação, então aqui nós também temos organizados na Ordem dos Advogados inscritos mais de 80 mil advogados, só no estado de Minas Gerais. Isso com a população que nós temos no estado de mais de 12 milhões de pessoas. Quer dizer, é um estado muito grande do ponto de vista territorial e é o estado que tem mais municípios no Brasil. Só aqui em Minas nós temos 853 cidades no nosso estado. Bueno, tocar el tema de los derechos humanos es bastante amplio, ¿no? Pero vamos a dirigirnos especialmente a América Latina. ¿Usted cómo ve los derechos humanos acá en América Latina? Olha, primeiro a gente sabe que tem histórico na América Latina de ascensão com relação à questão dos direitos humanos. Mas tem muita história também de repressão ao nosso povo, né? Desde a descoberta da América, e no Brasil não foi diferente, colonizado pelos portugueses. Né? Sabemos também da história que teve da colonização pela Espanha, que não foi tão diferente. Né? Então nós temos algumas coisas, muitas coisas em comum, inclusive a luta pela liberdade. E a luta pela liberdade nesses países todos, né? E aqui o Brasil foi o último país que aderiu e que aboliu a escravidão, foi o último país que aboliu a escravidão, mas que nós temos esse histórico de reminiscências ainda, com relação, por exemplo, à população indígena, né, os negros, inclusive há muita perseguição e discriminação com relação às comunidades quilombolas, que são reconhecidas aqui, né, e mais ainda nas periferias das grandes cidades. Eu vou falar um exemplo, por exemplo, Salvador, é a capital de um estado e a capital do país que tem o maior índice de população negra. No entanto, a gente vê que muitas das cidades como lá e aqui não existem políticas públicas destinadas a essa grande maioria da população. Y usted debe estar enterado sobre los temas que aconteció en Honduras, Nicaragua, sí, Bolivia, Venezuela. ¿Qué opinión usted tiene de referente sobre lo que está sobre esos hechos? Olha, de violação de los derechos humanos? Sim, primeiro que a gente acha que alguns países seguiram o ideal de Simão Bolívar. Alguns países seguiram. Mas nós sabemos também que Cuba, na Revolução de 58, foi um marco, e um marco do ponto de vista da Guerra Fria positivo, e até porque, né, com a Revolução de 58 em Cuba, se freou um pouco o domínio que se tinha do imperialismo americano, né? Inclusive ali nas costas, Cuba nas costas dos Estados Unidos, para nós foi fundamental. Mas a gente sabe também que muitos países da América Latina existem algumas resistências, né? Existem discriminações com relação, por exemplo, à questão camponesa, né? A questão do campo. Nas grandes cidades a concentração de renda ela se dá pelo grande número de pessoas que moram na periferia e estão à margem da lei também, do ponto de vista da vida capitalista, né, que a maioria desses países adotaram. Então nós temos alguma coisa e muita coisa que é em comum. Quer dizer, a exclusão pelo capitalismo, que é dominante em todos esses países, a maioria, que são excludentes, e a gente tem que colocar isso, né? Mas ao mesmo tempo, existem inclusive dentro da institucionalidade partidos que lutam contra isso. Isso para nós é importante, porque a representação parlamentar ela dá um rol diferente de representação
né, que é aquilo que deve ter a sociedade. Aqui no país nosso, no Brasil, a gente sabe que isso acontece, mas a maioria de quem é eleito aqui, infelizmente a gente tem que tocar isso, é eleito pelo poderio econômico, né, que é diferente de alguns países na nossa eleição. Então é claro que isso aí vai trazer reflexo nas políticas públicas que a administração, quem está no poder central, vai ditar. Nós temos aqui em Minas, por exemplo, no Brasil em particular, depois desse golpe parlamentar que houve contra a presidente Dilma, e a gente fala que é isso, é um golpe parlamentar, porque agora que se provou que isso, né, ela não teve nenhum crime do ponto de vista que ensejasse o impeachment dela, foi uma questão meramente política de quem está na maioria, e que agora que a população está acordando, que o que foi feito foi para poder desmantelar o nosso país, para poder vender nossas reservas. Né? E com isso a gente acha que as conquistas sociais que tiveram até a presente data, tá? Como por exemplo, a erradicação da pobreza e da fome no Brasil estava em marcha. Nós chegamos no estado de política zero com relação, né, às pessoas passando fome aqui. E podemos ter um retrocesso. E hoje mesmo preocupado, né, tivemos hoje uma reunião com alguns segmentos de trabalhadores do setor bancário, eles estão preocupados, porque o que se desenha é uma demissão em massa, né, de dois bancos maiores que são de fomento com relação à questão social no Brasil, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. São dois bancos do Estado, da União, e que são fomentadores, né, com juro de subsídios com relação à questão da moradia, né, das pequenas e os empresas e os pequenos produtores. Então a gente se preocupa com isso. Isso quer dizer o seguinte, que o nível de vida pode cair. Nós temos lugares, por exemplo, aqui no nosso estado de Minas Gerais, nós temos um país, um estado que é muito desigual, do ponto de vista geográfico e também do ponto de vista da sua população. O norte, no Vale de Jequitinhonha, existem cidades e regiões, no norte, no Vale de Jequitinhonha, que é uma região mais pobre do Brasil, né, que o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um índice que está lá embaixo, abaixo da média que tem alguns, né, países, inclusive da América Latina. Enquanto outros, por exemplo, são mais desenvolvidos, na região metropolitana de Belo Horizonte, que equivale, por exemplo, a um Uruguai inteiro, pra você ter ideia, né, o índice está a maior. Então isso vai trazer reflexo, inclusive, na política pública, na questão da moradia, né, da violência institucional que existe, inclusive, né, do tratamento das pessoas que ficam excluídas dessas políticas aplicadas. Então são críticas que a gente tem que fazer e tem que mostrar. E você conhece sobre a realidade peruana? Olha, eu não conheço a fundo não, mas um pouco, né? Eu até conversava com você sobre temas um pouco mais atuais com relação à realidade peruana. Aqui nós tivemos muito contato com muitas pessoas, mas que tinham uma linha muito divergente do ponto de vista ideológico com quem hoje está no poder. Mas a gente sabe que é importante, por exemplo, manter-se, e aí tem que ser quem escolhe é o povo, né? Uma representação que seja a maioria do povo. Eu acho que é importante, então. Eu acho que a contribuição da democracia, desde que ela seja sólida, e a gente defende isso, ela tem que ir de encontro ao povo, a maioria da população. ¿Usted cree que Brasil tiene que tomar, tiene que dar frente a todas las violaciones de derechos humanos? ¿Usted qué posición cree que debe tomar el Estado brasileño sobre la violación de los derechos humanos? Olha, nós temos muito a avançar ainda. Se você não sabe, nós vamos falar. A nossa Carta de Constituição Federal é de 1988. Aí o artigo 5º da Constituição, os incisos, ela trata especialmente das questões de direitos e garantias individuais. Tá? Quando você vai ler um dispositivo, você vai encontrar lá dentro todos os dispositivos contidos na Declaração Universal de Direitos Humanos. Então o Brasil, a partir da Constituição de 10 de outubro de 88, ele trouxe para si, para dentro da lei maior, que é a nossa Carta Maior Constituição Federal, os preceitos de fundamentos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso para nós, e a gente costuma falar, que direitos humanos no Brasil é uma questão nova. Né? Nós só temos isso mais efetivado do ponto de vista jurídico com a Carta de 1988. Se você pegar os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
né, que o Brasil é um dos países signatários, né, que foi assinada há 68 anos atrás, né, somente em 88 ele foi colocado na nossa Constituição Federal. Isso é importante frisar porque há uma divisão entre antes disso e depois disso. Então você tem com a Carta de 88 a ampliação, por exemplo, no modelo de saúde. Antes, as pessoas todos não tinham direito a ir no hospital público. Né? Elas tinham que apresentar uma carteira assinada e essa carteira representava que ela contribuía para a Previdência. Depois disso acabou, qualquer pessoa tem acesso. O sistema de saúde, por exemplo, ficou universal. Qualquer pessoa no Brasil tem acesso à educação, não precisa mais mostrar carteira de trabalho para ter acesso. Né? Então, esse é um dado importante. Né? A criação do Sistema Único de Saúde, que veio depois disso também na implementação, na regulamentação desse artigo constitucional, trouxe que a saúde é um direito fundamental e que fazem parte dela é a obrigação do Estado, do município e da União. Então, se criou o Fundo Nacional de Saúde, né? E o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, trouxe consigo a participação popular nisso e, mais ainda, trouxe a obrigatoriedade dos recursos. 15%, você tem uma ideia? Desculpa. 15% de toda a dotação orçamentária na Constituição hoje é previsto para esse fundo, tanto do Estado, União e Estado, União e os municípios. O Distrito Federal também. Então é obrigatório 15% do orçamento ser dedicado à saúde. Na educação não é diferente, 25%. Agora o que se tenta? Há uma emenda constitucional de número 55 e que foi aprovada na Casa Legislativa e agora está no Senado Federal. E se essa emenda passar, vai alterar todo esse quadro que teve o avanço com relação à questão e à saúde em especial da Carta de 88. Então esse é o grande paradigma e a diferença que nós estamos vivendo agora na realidade brasileira. É um divisor de águas. Se passa isso, né, atrás, e ela vem no bojo, o congelamento de tudo por 20 anos dos investimentos, tá? O Sistema Único de Saúde corre o risco de haver um retrocesso, porque se você tem um mínimo garantido hoje, o parâmetro que vai se ter com essa emenda constitucional em vigor vai ser a inflação anterior. Se a inflação, por exemplo, esse ano ficar entre 6% ou 7%, e se tivesse em vigência essa emenda constitucional, isso quer dizer que 6% e 7% no ano seguinte seria o teto máximo de aplicação dos recursos na saúde e na educação. Se hoje é 15% e a educação é 25%, você imagina o caos que é. E todo mundo reclama da saúde e da educação aqui. Se isso acontecer, então você já pode desenhar o caos que vai ser o nosso país. Yo me estaba informando, he leído bastantes artículos. Muchos coinciden que el gran problema de América Latina es la impunidad. ¿Usted qué opina sobre eso? Olha, eu atribuo isso à falta mais de participação do povo, né, e às intervenções militares. Isso aí a gente tem que levar. Eu vou levantar aqui uma questão. Na Argentina, no Brasil não foi diferente. Né? Então há essas instabilidades políticas, e às vezes vem acompanhado isso como consequência ou causa a questão econômica, e quem sofre é a maioria da população, né, ela traz consequências. Que o aparelho, que o Estado, ele fica sem condições de investir, não aquele Estado paternalista que eu digo, né, mas aquele Estado responsável, aquele Estado que seja indutor, né, de um povo que deseja ser um povo independente, um povo que deseja ser um povo soberano, até porque para mim a questão da soberania é essencial. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta que siempre hago a todas las personas que he entrevistado. ¿Usted escuchó alguna vez sobre el movimiento continental APRA? Y de mi fundador, Víctor Raúl Laya de la Torre. Sim, sim. Inclusive, alguns estudiosos aqui de sociologia, aqui do Brasil, e particularmente do departamento de política da UFMG, tem uns 2 anos atrás, 2 anos passados, fizeram uma discussão sobre isso. Quer dizer, questão da política internacional, que é a nossa visão, mas a gente sabe, né, também da importância disso no Peru, porque a APRA se apresenta como alternativa de poder dentro daquilo que a gente fala, dentro da institucionalidade, e que alguns partidos, inclusive, que têm muita identidade com o aprismo. Né? Isso para nós é importante porque você dá uma diferenciação de ordem ideológica
para nós é importante, né? E aqui no Brasil, só para falar, nós temos 35 partidos registrados hoje, a maioria tem nenhuma ideologia do ponto de vista, né, de visão de sociedade, de histórico, nada. Alguns poucos têm isso sedimentado, mas o que a gente acha que é importante, inclusive, né, a intervenção de vocês e os fundamentos programáticos que vocês trazem com relação àquilo que vocês entendem que tem que ser o futuro da América Latina, que nós inclusive concordamos, né, na questão da independência, da soberania dos povos, da autodeterminação dos povos, né? Eu acho que isso é uma regra básica que se tem, e eu acho que são pontos importantes que a gente inclusive casa nesse aspecto. Ah, caramba. Yo quisiera contarle un poco que nuestro líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, fue y sufrió muchas persecuciones, él tuvo que pedir asilo político, fue desterrado y en 1950 acudió a la Corte Internacional de Justicia para poder pedir asilo político a Colombia, y cuyo fallo apoyó a Colombia, ¿no?, que pedían el asilo político. Bueno, tengo entendido también que en la historia de Brasil ha existido un golpe militar, ¿no?, la de 1964. Usted nos podría contar algo, porque el Perú también ha tenido sus golpes de Estado, ¿no?, y el cual también tuvo una persecución con nuestro líder, pues, ¿no?, lo persiguieron. E você nos pode comentar um pouco sobre... Ó, nós tivemos históricos, isso eu acho que esse histórico une a América Latina. Nós tivemos lugar, o Artigas, inclusive, né, no Uruguai. Nós tivemos no Brasil uma situação semelhante, no Peru semelhante. Na Argentina uma perseguição também pelo regime, né? No Chile a mesma coisa, com a ascensão de quem? Do Pinochet, né? Do Allende. Então são situações históricas que cada país traz, mas que a gente sabe que tem coincidências. São momentos históricos e políticos, né, que a gente acredita e sabe que foram feitos em função de um poder local, né, mas em cima disso é claro que existe um laço todo na América Latina, toda com relação a isso. São sucessivos golpes, né, são as pessoas tentando na luta pelo poder apear outras do poder. Isso é o histórico nosso que tem, isso não tem jeito de esconder. Nós tivemos aqui em 64 um golpe militar, que inclusive alguns setores que achavam que não eram, apoiaram, e depois viram, teve o golpe foi em 68 com o AI-5. Aí muitos setores, por exemplo, o Carlos Lacerda, quando estava, ele apoiou o golpe. Em 68, ele viu que achava que poderia com o golpe voltar ao regime militar, sair e voltar ao regime civil das eleições. O que ele fez? Ele se voltou contra o próprio regime que ele ajudou a construir, né? Entendemos também que no Peru a situação não foi diferente, não. Mas o que engrandece um povo, independente do país, do seu país em particular? A luta e as referências históricas que você tem das pessoas que contribuem com a democracia, né? Isso para mim é fundamental, porque você passa a concepção não de Estado, mas a concepção de nação. Isso foi muito arraigado nas pessoas, né? As pessoas veem aquilo como uma demonstração e uma força de uma pessoa que lutou por um país soberano que foi perseguido, né? Nós estamos às vésperas de acontecer isso no Brasil. O que se discute no Brasil é isso. Na eleição de 2018 não quer que Lula volte ao poder. São setores o quê? Conservadores. Não estou adiantando aqui que ele vai se asilar, procurar outro país para se abrigar, de asilo político, não, né? Mas aquilo que aconteceu com vocês no Peru, tá? Já aconteceu no Brasil e a história se repete, infelizmente. E você que opina de aqueles governos que entram de forma democrática e ao final se convertem em ditaduras? Existe isso, né? Essa é a nossa onda. Inclusive não é só na América Latina também, em alguns países do mundo, né? Eu não preciso nem falar muito exemplo aqui, países ocidentais e do meio, eles chamam Meio Oriente, né? O Médio Oriente. Mas o que a gente vê? Primeiro que a política é dinâmica, né? Tá existindo na América Latina, infelizmente, era uma regra que existia, que a gente entende, de economia mais sustentável e uma situação política mais estável. O que nós estamos sentindo? Que parece estar tendo uma onda, né, que
está avançando na América Latina. A vitória do Trump, acho que deu fôlego a alguns setores muito mais conservadores, que são radicais do ponto de vista do conservadorismo, né? O pessoal de ultradireita, a renascer e ter uma tomada de poder. E nós vamos ver agora as eleições que vão acontecer recentemente, agora vai ter eleição essa semana na França, né? Que vai ser o diagnóstico, né? Que a gente vai ver como é que vai se portar o atual presidente. Acho que o Sarkozy também está nessa parada, mas o partido mais conservador, mais à direita, né? Que é o mais conservador, que defende tudo aquilo, né? Que você acha que não poderia defender com relação aos imigrantes, com relação à própria população, né? Então a Le Pen está nessa disputa. Eu vi um comentário outro dia, li uma matéria no Le Monde, que é um jornal de referência que a gente também sempre segue, que internamente hoje a França, com esse triunfo do Donald Trump nos Estados Unidos, deu fôlego e uma reação política favorável à eleição da Le Pen, né, à presidência da França. Então a gente vê que essa onda conservadora é a onda que se está repercutindo. E ¿Usted cree que se puede dar la unión política de América Latina? Acredito. E eu vou te falar mais, né? Se existe e a gente discutiu isso uns 15 anos atrás, o processo de globalização. Quando discutia a questão da globalização, a gente discutia, ora, mas se a globalização permitia o fluxo de produtos e serviços, né? Por exemplo, a sede da Coca-Cola em Atlanta, nos Estados Unidos, quando o poder central da Coca-Cola dava uma ordem para o telefone, eu poderia demitir muitas pessoas ao redor do mundo. Isso é a globalização. Enquanto o Estado, a máquina dos Estados, tanto do Peru, do Brasil, da Argentina, uma ordem do presidente da República, por exemplo, na burocracia, na meritocracia, que eles falam que é isso agora, que o negócio progrediu, demora muito mais repercussão. Então o que a gente entende? Né? Que a gente também tem que discutir o trânsito das pessoas, das ideias das pessoas. E aí a gente trabalha com a perspectiva de ter uma união da América Latina em torno de muitas questões. Muitas questões nós já temos, mas nós precisamos avançar, não só do ponto de vista da unidade da Unasul, né? Não só do ponto de vista da questão do comércio, mas eu acho que o trânsito das pessoas, a não exigência burocrática de documentos foi um passo, né? Mas eu sonhava com a moeda única também, sonhava, mas eu acho que é muito difícil isso acontecer. A Europa fez essa experiência, né, com o euro. Por incrível que pareça, a Inglaterra nunca adotou a moeda do euro, mas estava no comércio dentro da União Europeia, mas que a gente acreditava que podia isso acontecer. Né? Mas existem muitas coisas também que sobrepõem e que perpassam em cima disso que a gente fala que é institucional. Nós temos movimentos, por exemplo, aqui no Brasil, que são muito ligados aos movimentos campesinos do Peru, são muito ligados aos movimentos, por exemplo, de trabalhadores rurais internos na Argentina. A questão sindical daqui tem muita ligação com o pessoal, né, do sindical da Argentina, do seu país, inclusive. Então tem muitas coisas que passam, né, que a gente sabe que transcendem a questão da instituição ou de governo. Isso, para mim, que é a solidez e que pode dar uma robustez muito maior da união da América Latina. Basta ter vontade política. Basta ter vontade política. Porque se a população já entende isso, ou vai entender isso um dia, nada será mais que necessário que os dirigentes também entendam isso, façam uma integração muito maior, né, do ponto de vista cultural, econômico. Né? Infelizmente, a pauta que se tem hoje é só econômica. Né? Quando os grandes líderes encontram, vamos discutir a questão econômica, libera isso e aquilo, vamos fazer um acordo bilateral. Eu acho que pode fazer acordo bilateral, mas você não pode deixar a condição humana também de lado. ¿Eh? Yo espero que esas palabras que usted ha dicho lleguen a los dirigentes de otros partidos políticos. Quisiera preguntarle, un extranjero ilegal aquí en Brasil, ¿puede presentar algún tipo de denuncia? ¿Puede reclamar sus derechos o precisa de tener sus documentos al día aquí en Brasil? Nós temos casos concretos. Tem um caso muito antigo aqui no Brasil, eu não posso declinar o nome, mas foi um caso de eu acho que era até uma peruana que veio para o Brasil
Ela se casou, isso há uns 12 anos atrás, né, teve uma relação com outra pessoa aqui, né, homossexual com outra pessoa, e que não teve nenhum tratamento diferente daquilo que fala a letra fria da lei. Ela entrou numa condição, no visto dela, que na época exigia o passaporte de turista, e tem um prazo de turismo aqui, e depois ela teve que voltar para regularizar a situação dela, que o prazo estava vencido. Como é um caso concreto que a gente tem hoje, que eu acompanho inclusive, né? E outros muito mais que vão aparecer, porque só na Grande Belo Horizonte, estimativa de 1 ano e meio atrás, só que na Grande Belo Horizonte, nós tínhamos em torno de 6 mil haitianos que vieram para o Brasil, 6 deles estavam aqui na Grande Belo Horizonte, e morando na periferia, não na cidade, mas na cidade da região metropolitana, né? Então, o que a gente sabe? Que existe problema concreto, mas que, por exemplo, nossa legislação, a lei nossa do estrangeiro, ela está defasada. Eu vou te falar um caso concreto aqui. Nós temos, que nos ajuda muito aqui na comissão e na OAB, uma professora italiana. Ela dá aula na universidade aqui. E a nossa lei do estrangeiro fala que o estrangeiro não pode mexer com partido, atividade política partidária aqui. Pode ser presa, né? Isso, ela fala isso. Aí a Polícia Federal, embasada nisso, o que a Polícia Federal fez? Abriu um processo de investigação para expulsá-la. Aí nós falamos assim, mas não cabe expulsá-la, porque a Constituição de 88 deu direitos iguais entre brasileiros e estrangeiros. Aí o que nós fizemos? Entramos com um habeas corpus no tribunal que reconheceu, mandou trancar a ação rápido, porque as atividades políticas partidárias dela, que ela faz aqui, não eram proibidas, não são proibidas. Porque a Constituição deu uma dinâmica diferente de 88 e a lei anterior, lei do estrangeiro. Então, a lei tem que se adequar à Constituição, não o contrário. Então, nossa, foi uma vitória que nós ganhamos, que deu inclusive repercussão nacional isso. Isso foi recente, foi logo no início do ano, né? Foi no início do ano isso, né? E que foi uma forma da gente demonstrar que alguns casos, por exemplo, então, não pode ficar só na letra fria da lei, tem que ter uma interpretação mais razoável à luz da Constitución. Yo le hice esa pregunta porque yo tengo bastantes amigos de otros países, uruguayos, argentinos, colombianos, y a veces tienen algún tipo de problemas, ¿no? Son robados y fican con mucho miedo de exigir su derecho, ¿no? De encontrar justicia. Porque um direito importante é a justiça. Eles têm receio porque eles acham que são clandestinos, estão fora da legalidade. Creo que sus palabras van a ayudar mucho y van a ficar muy felices para muchos peruanos y otros amigos latinos que están acá en esta linda ciudad de Belo Horizonte. Belo Horizonte nos apoia, com certeza. Estimado amigo, por último, quiero agradecer su tiempo, pero quiero pedirle un favor. Que envíe un saludo a la militancia aprista de mi país, a mis queridos compañeros. Nos referimos de compañeros porque Víctor Raúl Haya de la Torre creó lazos de fraternidad y amistad entre nosotros. Por eso cuando uno se encuentra con otro aprista, se refiere de compañero. Assim le dejo a você. Eu queria então me dirigir aos companheiros apristas e dizer que a história de Torres, a luta de Torres e o legado que ele deixou não é um legado só para o Peru, mas é um legado que nós aprendemos na América Latina. E nós temos muito mais, né, a agradecer porque nós fazemos heróis. E heróis vocês fazem e a gente faz pela resistência, né, em função não de um Estado, mas em função da nação, da construção da nação. E vocês estão de parabéns. E até porque a gente sabe das dificuldades que existem em todos os países com relação, por exemplo, às questões internas, né? Mas o que nós não podemos abrir mão é a questão da soberania de cada país. Mas ao mesmo tempo nós temos os ensinamentos que Torres deixou, que é o entrelaçamento, né, que é necessário na América Latina, e o Brasil e o Peru, por exemplo, estão emarnados, né, nessa situação. Então, dá um abraço aos companheiros, né, e que viva a nossa América Latina. Estimados compañeros, quiero agradecer por asistir a este video. Hoy día hemos cumplido un sueño más. Estamos buscando el sueño que quiso nuestro fundador Víctor Raúl Haya de la Torre, buscar la unión política de América Latina y también luchar por la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo.
Agradezco y hasta la próxima semana, compañeros. Me despido de usted, amigo William, hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, mis compañeros.